Hoje, Daniel Alves foi considerado culpado pelas acusações de agressão sexual. O ex-jogador já está preso na Espanha há mais de um ano. 4 anos e 6 meses de prisão. Essa foi a sentença anunciada pelo Tribunal de Barcelona, na Espanha, na manhã desta quinta-feira, para o ex-jogador Daniel Alves. Além do tempo na prisão, ele ainda vai cumprir uma pena de 5 anos em liberdade condicional. A condenação também inclui uma multa de 150 mil euros para a vítima, o equivalente a mais de 800 mil reais. Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro de 2023. Ele foi acusado de estupro por uma jovem em uma balada de Barcelona. A vítima não teve a identidade revelada. O ex-atleta ainda pode apelar da decisão. A sentença cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça de Catalunha e a última apelação seria ao Tribunal Supremo em Madrid. Daniel Alves deve cumprir a pena na Espanha, mas pode cumprir a sentença no Brasil. Para isso, o ex-jogador deve fazer uma petição à Justiça espanhola. Para a gente entender melhor esse caso, vamos fazer conexão com o Rafael Paiva, que é advogado criminalista, especialista em violência doméstica e também professor de Direito Penal e Processo Penal. Doutor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Vamos falar dessa pena. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Vamos falar da pena, então, porque é o seguinte, no começo, os advogados da vítima pediram 12 anos, promotoria 9 anos e agora 4 anos e meio. Por que toda essa redução, doutor? Bom, a legislação espanhola, ela tem um benefício que nós não encontramos aqui na nossa legislação brasileira, que é justamente o benefício da redução de pena pelo pagamento de uma indenização pecuniária em dinheiro. Então, a legislação espanhola, ela permite que uma pessoa que está sendo acusada de um crime, que ela deposite em juízo um valor a título de indenização à vítima e a justiça espanhola entende que esse pagamento tem o condão, tem a função de diminuir a pena do condenado. Então, foi justamente isso que aconteceu. Como ele havia pago 150 mil euros, cerca de 800 mil reais, lá no início do processo, essa circunstância foi uma atenuante importante da pena dele. Doutor, em relação ao último depoimento, que ele afirmou, algumas testemunhas também, que estaria muito alcoolizado, isso teve algum impacto para essa redução também? Não. Em que pese a lei espanhola, ela de fato, diferentemente do Brasil, ela prevê uma redução de pena para situações em que o criminoso esteja embriagado. Essa circunstância não foi comprovada nos autos e não foi considerada pela justiça espanhola na diminuição da pena. Então, a diminuição da pena foi feita primordialmente em razão do pagamento dessa prestação pecuniária, dessa indenização à vítima. Doutora, a gente acabou de assistir na reportagem que ele tem a chance de cumprir a pena aqui no Brasil, é preciso fazer um pedido, enfim. Mas isso, de fato, é fácil de ocorrer devido à grande repercussão desse caso? Qual que é a avaliação do senhor? Não. Realmente, existe uma probabilidade, mas essa probabilidade é mínima. As chances do Daniel Alves vir a cumprir essa pena no Brasil seria apenas com base num critério humanitário, para trazer o jogador para cumprir pena no seu país, junto com a sua família. Porém, isso na prática é muito difícil de acontecer, já que exigiria um grande esforço diplomático, tanto por parte da diplomacia brasileira no pedido dessa execução de pena para o Brasil, de trazer a execução de pena para o Brasil, quanto para a diplomacia espanhola de aceitar esse pedido. Então, a chance disso acontecer é muito remota. Uhum. A gente também viu que ele pode recorrer da decisão, né? Então, provavelmente, a defesa vai tentar todas as estratégias possíveis. Mas também, na avaliação do senhor, devido ao andamento desse caso, qual que é a chance dele reverter essa prisão de 4 anos e meio? Olha, em se tratando de um julgamento na justiça, sempre há uma esperança de redução. Então, eu acredito de verdade que a defesa dele esteja bastante empenhada na redução da pena, ou até mesmo
improvável, mas possível a absolvição. Porém, é muito difícil que isso aconteça. Primeiro, pelas provas que foram trazidas pela acusação ao processo, e especialmente também porque o jogador ele não trouxe uma versão única durante o processo. Então, ele trouxe uma versão, depois ele trouxe outra, depois trouxe uma terceira. Então, essa quantidade de repetições, de mudanças de versões, elas são gravosas e influenciam no julgamento. Então, em que pese existir, teoricamente, uma possibilidade dessa pena ser diminuída, na prática, isso é bem difícil de acontecer. Doutor, uma pergunta que é dúvida de muita gente. Se esse caso tivesse acontecido aqui no Brasil, quais seriam as diferenças? Olha, seriam muitas as diferenças. Primeiro, que nós temos aqui bater palmas para a justiça espanhola, para a polícia espanhola, porque aqui no Brasil, o que provavelmente teria acontecido é que o jogador responderia ao processo em liberdade. Ele respondendo o processo em liberdade, mesmo com essa condenação, mesmo se ele fosse condenado em primeira instância, ele poderia recorrer também em liberdade. Então, nós teríamos já uma sensação de impunidade muito grande, porque ele poderia responder esse processo em liberdade, estaria livre até hoje respondendo o processo. Então, nesse aspecto, a justiça espanhola foi muito bem, está de parabéns. Outro ponto diferente é que no Brasil, a pena para o crime de estupro, nessa modalidade, ela vai de 6 a 10 anos. Considerando que Daniel Alves é primário, né, tem bons antecedentes, nós temos aqui no Brasil uma cultura da pena mínima. Então, provavelmente, a pena dele seria fixada no mínimo de 6 anos, às vezes um pouquinho mais, mas algo bem em torno disso. E uma terceira diferença muito grande é que, diferentemente do que acontece na Espanha, o pagamento dessa indenização, ela teria também a possibilidade de diminuição de pena, mas não de tanta pena assim. Então, mesmo com o pagamento dessa indenização, poderíamos cogitar uma pena no mínimo. Então, seriam 6 anos cumpridos a partir do momento em que a pena transitasse em julgado. Essas são as principais diferenças que a gente pode identificar com relação ao processo na Espanha e no Brasil. Esse julgamento, de alguma forma, pode ter um reflexo sobre casos semelhantes aqui no Brasil, doutor? Olha, eu acho que, em certa medida, já vem trazendo algumas modificações no que se refere aos primeiros atos após uma denúncia de estupro. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o que levou esse caso para esse momento em que a gente está hoje, com uma condenação, foi justamente o protocolo do não se cale, que existe na Espanha e que agora também já vem sendo trazido para o Brasil. Inclusive, já existe uma lei aqui no estado de São Paulo prevendo um protocolo desse, de estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, de adotarem medidas urgentes, cautelares, para garantia de prova e para encaminhamento da vítima imediatamente para as autoridades responsáveis. Então, nessa medida, tudo isso que vem acontecendo na Espanha tem que servir de modelo para nós aqui no Brasil, especialmente para esse primeiro atendimento, porque eu não tenho dúvidas. Aqui no Brasil, mulheres são estupradas sempre em restaurantes, em casas noturnas, só que o atendimento ainda é muito ineficaz. Então, fica muito difícil de identificar as pessoas envolvidas, fica muito difícil de colher as primeiras provas. Então, nesse sentido, nós temos que aplaudir a legislação espanhola e, como já temos feito aqui, pelo menos em São Paulo, trazer esses recursos também para a nossa realidade. Pois é, eu acho que a gente sempre reforça a importância da denúncia, né, doutor? Mas existe aí uma série de desafios que o Brasil tem que vencer para impedir esse tipo de crime e também o feminicídio, a violência contra a mulher de uma forma geral. Só para reforçar aqui, a gente lembra que ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão e mais 5 anos em regime de liberdade vigiada. A gente vai seguir acompanhando esse caso de perto. Muito obrigada, viu, doutor, pela análise. Uma boa tarde e até a próxima.
Obrigado, boa tarde.